Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 9 de dezembro, eu já estava um tempinho aí para gravar esse vídeo contando algumas coisas do mercado imobiliário e algumas outras informações que eu acredito que sejam importantes. Dividi esse vídeo aqui em 8 tópicos. Tópico de número 1, gente, a questão da Covid. Primeiramente, espero que vocês estejam bem, estejam seguros aí seguindo as orientações das autoridades sanitárias. Bom conhecimento de todos, está tendo um aumento de casos e de óbitos diariamente aqui nos Estados Unidos. No estado da Flórida também, numa proporção um pouco menor em relação aos outros estados. A região onde eu moro, que é a região de Orlando, foram reportados cerca de pouco mais de 300 casos de ontem para hoje, o que é considerado, abre uma aspas bem grande, gente, um bom número. E para minha satisfação, faz 2 dias que aqui na região de Orlando não ocorreram óbitos. E essas informações eu peguei todas aí do site da Secretaria da Saúde do estado da Flórida. Questão de número 2, gente, questão das viagens. O que eu vou dizer para vocês aqui é a minha opinião, não sei se é o que vai ocorrer, mas eu não acredito que as fronteiras vão ser abertas, enfim, o país retome o fluxo normal de viagens, enfim, para as pessoas que possam viajar para os Estados Unidos em relação ao que era antes da pandemia, sem que se resolva a questão da vacina e sem também se resolva a questão do número de novos casos, a questão de óbitos, enfim, e que se evite também, por consequência, o saturamento, o colapso da rede hospitalar. Existe uma coisa até que eu descobri algumas semanas atrás, por coincidência, através de um amigo, que na realidade os brasileiros não estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. As pessoas não podem ter estado no Brasil nos últimos 15 dias, é isso que de fato ocorre. Então eu descobri também que tem brasileiros, enfim, que querem vir para cá, que tem, enfim, familiares para visitar, enfim, fazer turismo. Não sei se alguém faz turismo também numa época dessas, né? Que as pessoas têm feito quarentena, ou seja, têm ficado 15 dias antes no México ou no Panamá. Acho assim que o dia que for liberado, vamos dizer, sair a tão desejada notícia que vai ser retomado o fluxo, não vai ser numa nota de rodapé de jornal, de rede social, vai ser uma notícia que vai chamar bastante atenção, até porque é do interesse do país que as pessoas possam vir para cá, enfim, trazer divisa, seja para negócios, visitar familiares, férias, enfim. Tópico de número 3, gente. Seguidamente me pergunta se o mercado imobiliário está aquecido. Sim, gente, está muito aquecido. O governo, ele lançou, enfim, os reguladores lançou vários pacotes para estimular o mercado imobiliário, e entre os quais as taxas de juros para financiamento caíram bastante. Então isso aí gerou basicamente 2 fluxos. Estimulou as pessoas que queriam comprar um imóvel porque o juro estava mais baixo, e estimulou as pessoas também a refinanciar os imóveis. O que é refinanciar um imóvel? Que isso é um mercado bastante grande aqui nos Estados Unidos. Tentando dar um exemplo para vocês. Vocês têm aí no Brasil um financiamento de um imóvel, por exemplo, com o Bradesco, de $150 mil, a taxa de 6% ao ano. O que acontece quando o governo baixa os juros? Eu vou refinanciar o meu imóvel, ou seja, eu vou lá num outro banco, supondo eu vou lá no Itaú, e eu disse, olha, quero refinanciar meu imóvel. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai zerar aquele outro financiamento que eu tenho com uma taxa mais alta numa outra instituição financeira. Ele vai pagar aquela instituição financeira o valor que eu devo, e a partir daquele momento eu sigo com o valor que eu já estava financiado, só que eu começo um novo financiamento com uma taxa de juros mais baixo. Isso é um mercado extremamente grande aqui nos Estados Unidos, ou seja, o mercado da indústria do refinanciamento. Quanto à questão do mercado estar aquecido ou não, ocorre também que o mercado imobiliário é uma das grandes molas propulsoras da economia americana, e num cenário de crise todas as pessoas se movimentam também. Seja as pessoas que têm que tomar a decisão de vender algum imóvel por alguma situação de adversidade, ou seja também as pessoas que têm um perfil mais especulador, ou seja, é muito comum o cliente que a gente costuma dizer, o investidor, ele vê que tem alguma notícia que, enfim, o país está em crise, ele diz, deve estar bom para comprar imóvel agora. Isso também faz que esse tipo de agente do mercado imobiliário se movimente bastante.
Tópico de número 4, gente. Seguidamente me pergunta se os brasileiros seguem comprando imóveis nos Estados Unidos, mesmo com o dólar nesse patamar aqui, anda na casa de 5,20, 5,30, né? Sim, seguem comprando. E você sabe qual é a maior razão? Primeira, que na minha opinião é a decisiva. Queda da taxa de juros no Brasil, da taxa Selic, fez que necessariamente boa parte dos investidores tradicionais da renda fixa no Brasil direcionassem seus investimentos para alguma outra coisa que não fosse as aplicações tradicionais. E aqui no mercado americano a gente tem possibilidade de comprar imóveis para fazer renda. Ou seja, a pessoa compra, mora no Brasil, seja uma casa de férias, seja uma casa residencial, mesmo que não venha morar aqui. Então se obtém-se a possibilidade de receber rendimentos anuais em moeda forte, né? No caso dólar. Se vocês me perguntarem o que seria uma média, tá? Considerando região de Orlando e Miami, tá? De uma média de rentabilidade de locações, eu trabalharia aí numa média histórica de 5,5% a 6,5% ao ano em dólar líquido, já descontado as despesas de manutenção do imóvel. Tópico de número 5, questão das casas de férias, conhecidas como vacation homes, que são mais aplicadas aqui, principalmente para quem vem para Orlando e é o produto normalmente de maior desejo dos brasileiros, né? O mercado vem em queda bastante acentuada desde que começou a pandemia, basicamente por uma razão, que eu enxergo que seja realmente efetivamente a principal. Como existem essas restrições das fronteiras, os proprietários desses imóveis têm despesas para pagar as despesas mensais de manutenção da propriedade e não tem tido demanda. Então, necessariamente fez com que algumas pessoas, enfim, decidissem, vou vender a minha casa de férias aqui, porque eu não quero mais ficar pagando essas despesas, e entrou muito imóvel no mercado, gente. Eu posso dizer para vocês, o mercado veio uma queda pesada, casas de férias, né? Não imóveis residenciais. Tenho convicção que enquanto os Estados Unidos estiver com essa questão das fronteiras, os preços vão seguir em queda e vão haver possibilidades muito boas de fazer bons negócios. Se me perguntarem, tu compraria uma casa de férias amanhã, considerando que não está vindo turistas no fluxo desejado para Orlando, eu diria duas coisas. A primeira, começa a acompanhar o mercado, o que está acontecendo, primeira coisa, certo? E a segunda coisa, o que as pessoas têm feito nesse cenário de pandemia? Como não estava tendo demanda para locação de curto prazo, ou seja, onde os proprietários ganhavam maior dinheiro pelas plataformas tradicionais como Booking, Airbnb, Hotels.com, enfim, o que essas pessoas fizeram? Elas decidiram, em vez de fazer a locação de curto prazo, que normalmente é mais rentável, fazer o aluguel dessas casas por ano. Então, se me disser assim, vou comprar uma casa amanhã em Orlando de férias, eu digo, então tá, compra e vamos alugar por um ano. Por quê? Porque você vai ter 12 meses de aluguel garantido, talvez sua rentabilidade vai ser menor, só que para os próximos 12 meses você vai estar garantido, vai ter um fluxo de caixa, pelo menos, que vai cobrir provavelmente todas as suas despesas do imóvel, não vai ter gasto. E depois, provavelmente depois desses 12 meses, Orlando já vai ter voltado esse fluxo de normalidade de pessoas e turistas, daí você vai, enfim, vai poder utilizar o imóvel da maneira nas suas férias e o restante do tempo no aluguel de curto prazo. Tópico de número 6. O que é a diferença entre casas de férias, conhecida por vacation homes, e casas residenciais? Basicamente, o imóvel conhecido por vacation homes, ou os apartamentos que existem em Miami também nesse mesmo conceito, são imóveis que eles estão localizados em zonas que permitem fazer locação de curto prazo. Ou seja, o proprietário usa nas suas férias e depois, durante um período restante, ele aluga como quiser, como achar mais interessante, na plataforma que for mais adequada para ele. É permitido a alocação de curto prazo, conhecido por Short Term Rental. O que é uma casa residencial? Normalmente as casas residenciais são localizadas em zonas onde o prazo mínimo de locação permitido é de 12 meses. Eu moro numa região aqui perto de Lake Buena Vista, eu não posso fazer um contrato de menos de 12 meses e não é
permitido, eu não posso alugar, fazer Airbnb na minha casa, ou seja, eu moro aqui e recebo pessoas para locação de curto prazo. As pessoas também me perguntam bastante, vou comprar uma casa residencial se eu não vou morar nos Estados Unidos, por que eu vou fazer isso? Assim, gente, começando, nos Estados Unidos, o usual é as pessoas matricularem os filhos em escolas públicas, certo? E só pode matricular os filhos em escolas públicas da região aonde se mora. E existe também alguns rankings dessas escolas. Então, normalmente as pessoas vão comprar o imóvel, principalmente quem tem filhos, nas zonas aonde estejam localizadas as melhores escolas, com melhor nota. Isso afeta bastante a questão da valorização do imóvel e a questão de liquidez na hora de vender. Por exemplo, uma pessoa me pergunta, puxa, eu não tenho filhos, por que eu vou comprar uma casa residencial? Porque você vai comprar numa região que tem uma boa escola, uma escola com uma boa reputação e ela tem um bom conceito. Então, muito provavelmente essa zona que você mora, você vai ter bastante demanda para alugar o seu imóvel e questão da liquidez também. O dia que você vender, provavelmente você vai vender de uma maneira mais rápida. Então, sempre assim, quando os clientes me perguntam, tô vindo aqui me mudar com a família, eu sempre pergunto, já escolheu alguma região? É muito comum isso, a pessoa me diz, não, eu quero a região Windermere, eu quero Lake Nona, eu quero Intergarden, porque eu vi que as escolas são boas nessa região e eu quero matricular meu filho naquela determinada escola. Tópico de número 7, gente. Existe financiamento para investidores, pessoas que querem comprar imóvel nos Estados Unidos e não são residentes? Sim, gente, existe e é um produto que eu costumo dizer, tem na prateleira, é um produto de varejo. Como é que funciona normalmente o processo de financiamento para uma pessoa que não é residente? Assim, ó, eu sou muito zeloso a falar disso aí, porque eu não sou um profissional licenciado na área de financiamento, a minha licença é para trabalhar com imóveis, mas eu vou dar assim as informações superficiais para vocês. Normalmente existe financiamento de 30 anos, ok? Com taxas pré-fixadas. Então, para aquela pessoa que decidir comprar um imóvel nos Estados Unidos, certo? E não quiser pagar o valor à vista, ela pode fazer um financiamento de 30 anos mediante uma entrada, que hoje acho que parece que estão pedindo de 25% a 30%. E novamente, assim, as pessoas, eu quero financiar um imóvel nos Estados Unidos, o que eu faço? Você vai procurar um profissional de financiamento que eu indico, ou enfim, que você tenha, que ele é conhecido como Loan Originator, ele é um profissional certificado para buscar financiamentos para você, e disso aí ele vai olhar o seu perfil, sua condição de pagamento, e vai lhe dar uma carta de pré-aprovação, ou seja, vai olhar a sua condição financeira, enfim, vai dizer, olha, você tem condições de financiar $200 mil, estou dando um exemplo, né? Então, normalmente, o profissional do financiamento, ele é independente do corretor de imóveis. Se uma pessoa vem procurar um imóvel, enfim, quer comprar, nos procurar um imóvel, eu digo, olha, você já tem mortgage broker, já tem um profissional de financiamento. Essa pessoa diz, não, olha, eu indico alguém que eu conheço, enfim, eu não ganho, nós corretores não ganhamos nada com isso. O profissional de financiamento, ele é um profissional totalmente independente do corretor, nós não temos acesso às informações financeiras do cliente. O nosso grande interesse quando nós indicamos algum profissional de financiamento ou o cliente vai financiar, é saber se de fato a instituição financeira, o quanto ela aprovou para aquele cliente. Então o cliente vai me ligar e vai me dizer, olha, Frederico, eu aprovei $150 mil lá, eu ganhei uma carta de pré-aprovação desse valor. Então é mais ou menos assim que funciona. Chegamos então ao item 8, que eu dividi em dois assuntos. Pessoas compram uma casa e me perguntam, comprei uma casa nos Estados Unidos, mas eu moro no Brasil, como é que eu vou gerenciar minha casa? Existem várias empresas aqui, muitas empresas mesmo, em grande quantidade em toda a Flórida, chamadas Property Management, ou seja, elas fazem o gerenciamento da sua propriedade quando você não está no domicílio do imóvel. Então, comprei uma casa, na Flórida, nos Estados Unidos, em Orlando, em Miami. Se eu estiver no Brasil, vão ter empresas que vão fazer isso aí para você. Vai fazer a cobrança do aluguel, vai fazer a parte do serviço de banco, vai receber os inquilinos, vai fazer a parte de manutenção do imóvel. Outra questão também bem importante que as pessoas às vezes não têm conhecimento. Quando se compra um imóvel nos Estados Unidos, ou seja, vai financiar ou somente vai comprar à vista,
no dia do closing, que é chamado dia do fechamento, que seria equivalente a ir ao cartório no Brasil, você não precisa estar nos Estados Unidos nesse dia. Você pode fazer a assinatura do contrato, tanto de compra da propriedade quanto do financiamento, pode ser feito em qualquer consulado americano no Brasil. Mas aí me pergunta, puxa, mas os consulados americanos estão fechados no Brasil. Sim, nesse momento de pandemia, as companhias, o mercado imobiliário, as companhias de title companies, que são equivalentes ao cartório no Brasil, elas estão aceitando procurações de determinado tipos vindas do Brasil para assinar contrato de financiamento e para comprar imóveis. Pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado das informações. Na sequência eu vou estar botando vídeos aí dos bons negócios pontuais aí que a gente vai ter na frente. Eu tenho convicção disso aí, viu? Vão surgir muito bons negócios na frente. Espero logo, né, que venha de uma vez essa vacina aí que a gente está sonhando tanto, né? Para que a gente possa retomar a nossa vida normal. E os meus contatos aí vocês têm, qualquer coisa vocês me chamem no inbox, me chamem no WhatsApp, que tenho na descrição aí das minhas redes, mas de qualquer maneira é 1-407-745-8841, pode chamar a qualquer horário. E seguimos em contato. Um grande abraço para todos vocês.